Querido Deus e eterno Pai, obrigado pela vida do pastor Albirim, por terem vindo nos ver, nos visitar, nos ajudar, Senhor Deus querido. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre as nossas vidas, Pai, abrindo o nosso coração, a nossa mente, e venha, Senhor Deus, dar o dom do aprendizado a cada um de nós, para que nós possamos sair daqui sabedores das coisas que estão por acontecer. Usa o teu servo, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Bom, pastor. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus por vocês aqui. Pode sentar. A gente está aí trocando umas ideias também com o pastor João Hamilton, meu irmão aí, pastor Ailton, que trabalha com evangelismo. Estão vendo a ideia da gente ir com a equipe aí fazer uns evangelismo aí, dar uma ajuda aí, ajudar na preparação de obreiros também, enfim, né? Deus muda a história, nós cremos em mudanças, né? A área de ensino, a gente sabe que é uma área sofrida, algumas coisas que a gente já falou ontem, desde os cursos de teologia que a gente ministra, cursos há muito tempo, né? Nós fundamos o curso de teologia em Parobé no ano de 94. Eu fui um dos fundadores da época lá que lideramos e iniciamos nosso primeiro curso de teologia, que tem até hoje lá, hoje é o VIMA que chama, né, que é a Visão Missionária. Então, todos esses anos a gente está sempre trabalhando com o ensino. A minha primeira função na igreja, desde quando fui para lá, que iniciamos em 79, 80, já me botaram de líder de jovem e professor de escola dominical. Então, nessa área de ensino, de estudo bíblico, a gente sabe disso. Sempre as escolas dominicais, que a gente tinha muito naquela época, hoje até isso já parou, porque o pessoal não vinha mais, falou em estudo, o pessoal ficou muito em trabalhar. Eu não sei se as igrejas daqui, algumas igrejas que ainda têm escola no domingo pela manhã, mas naquela época era forte. Mas sempre não era todo mundo da igreja que vinha. E nos cursos de teologia que a gente faz também, muita gente começa e no meio do caminho vai desistindo. Por quê? Porque é uma coisa que requer esforço. Então, por exemplo, ontem a gente iniciou um assunto, hoje é continuidade, e assim é o curso, assim é a formação. E alguns outros segmentos trabalham muito em discipulado e ensino. Mas nós paramos ali na página 9 ontem, né? Vamos dar uma conversada mais um pouco. Eu vou procurar resumir um pouco isso aqui, porque tem bastante coisa ainda. E esse material, essa apostilazinha, que eu trabalho com esse sistema assim, né? Fica para aí, vocês podem ler, estudar com tempo, as referências bíblicas, as coisas aí, e aprofundar o pensamento. O objetivo disso aqui, foi que a gente conversou também com o pastor João Hamilton, é nesse sentido de, como damos um nome ali, avivai. Então, quando a gente fala em avivamento, ou fala nessas coisas assim, despertar, avivar, a gente pensa sempre naquele mover pentecostal, mas não existe um avivamento sem palavras, sem a base, sem a Bíblia. Se olhar para a história, todos os avivamentos históricos da igreja consta com duas coisas, oração e palavra, palavra e oração. Então, quando não tem esses alicerces, ele vai falhar em algum momento. Então, para se manter, precisa dessas coisas. Então, a palavra de Deus sempre foi a base, o alicerce dos grandes avivamentos. Nós estamos falando de profecias sobre o fim dos tempos, né? E essa profecia de Daniel, que está aí, nesse itemzinho 2.9 ali, o fim da página 9, né? Foi onde nós paramos ontem, né? Que o Senhor falou com Daniel e disse para ele: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Os judeus, né? Isso é muito importante quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entender para quem que a Bíblia está falando. Porque às vezes tem coisa que a Bíblia está falando para a igreja, tem coisa que a Bíblia está falando para Israel, tem coisa que a Bíblia está falando para as nações no todo. Então, por exemplo, Daniel, no capítulo 2, o Senhor mostrou para Daniel o futuro das nações. E nesse capítulo aqui, Deus mostrou o futuro de Israel. Então, quando a gente olha ali o que o Senhor disse para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Nessa época, Daniel estava ainda na Babilônia. Então, o Senhor fala com Daniel sobre o teu povo, sobre o judeu. Sobre a tua santa cidade. Essa santa cidade é Jerusalém, que nós ia falando ontem, que Jerusalém é o centro dos conflitos finais aí, né? E aí, claro, ele dá um objetivo. Esse tempo está determinado para cessar a transgressão, pôr fim aos pecados, expiar a iniquidade, né, de Israel,
trazer a justiça eterna, selar a visão, ou seja, encerrar, né? E a profecia. E para ungir o Santíssimo, esse é Jesus, sobre Israel. Então, quando tu olha, está vendo que ele está falando de Israel e de Jerusalém, fica fácil nós entender, pessoas pegam e aplicam isso aqui à igreja, ele está falando diretamente com Israel. Então, por isso a gente está atento ao que acontece lá. E as pessoas às vezes me perguntam, pastor, agora, semana depois dessas guerras que estão acontecendo lá, né? E tem gente dizendo o Trump é o anticristo, o genro do Trump é o anticristo, outros já disseram, um tempo atrás falaram que era o Macron lá da França. Gente, não é isso. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, diz que o espírito do anticristo já age na terra, através de muitas pessoas, e muitos segmentos. Mas não é essa a preocupação. Agora que a guerra ali tem a ver com a Bíblia, tem. Por quê? Vai haver um cerco em torno de Israel. Vai haver esse cerco. Então aqui ele dá a interpretação. Por quê? É uma linguagem bíblica usar o termo semana, mas é semana de anos. Então cada semana, 7 anos. É semana de anos, é uma linguagem comum da época, tá? Da cultura da época. E ali ele mesmo dá, mais adiante, a definição desse tempo, né? Então essa profecia das 70 semanas, ele distribuiu em 3 grupos. Primeiro grupo, 7 semanas, que equivale a 49 anos, 7 vezes 7, 49, que está no verso 25. Esse período começaria na expedição do decreto de reconstrução de Jerusalém, quando ele estava escravo lá, que Nabucodonosor levou para a Babilônia, depois entrou o Império Persa, e aí saiu o decreto, né, de Ciro para restaurar Jerusalém. Então ali começa essa primeira semana. O segundo período, 62 semanas, 62 vezes 7, 434 anos. Tempo que abrange, então, desde a reconstrução de Jerusalém até Jesus, o Messias, o príncipe, Daniel 25. Aí o terceiro período, aí que complica um pouquinho, porque aí ficou um intervalo, como o Senhor disse para Daniel, até o fim haverá essas coisas, então ficou um intervalo. Então esse terceiro grupo de semanas é de uma semana só, 7 anos, está no verso 27. Então essa semana é futura, para ver isso basta então comparar o verso 27 com as palavras de Jesus em Mateus 24, que ainda não se cumpriram. Esta última semana não começará enquanto Israel estiver fora da sua terra. Então, por isso que ontem nós falamos sobre a dispersão de Israel e o retorno, que começou há anos. Eles conseguiram a independência em 1948 e a nação que está crescendo, é uma potência hoje, né? Apesar de ser tão pequenininha, aqueles detalhes que nós falamos ontem. Então, para cumprir essa última semana, Israel tem que estar na sua terra e ter algumas coisas que se exige aqui. O que pode ser visto no verso 26. Israel começou a sua volta à Palestina, e continua o retorno a cada dia. Então, a 70ª semana, que diz, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, Daniel 9, 27, comparar isso com Mateus 24, sem dúvida representa a grande tribulação. Portanto, cumpriram-se 69 semanas, falta essa última. Então, por isso que é importante nós olhar os sinais. Então, um intervalo de tempo entre esses dois primeiros grupos de semana, indicado no verso 26, pela expressão e até o fim. Então, nesse intervalo é que já vai para os 2000 anos da igreja. A igreja é formada e arrebatada ao céu. E aí Deus volta a tratar, então, com Israel, lá no período da grande tribulação. Lembra quando eu falei que a grande tribulação foca em Israel? Não é tanto a igreja. Então, as pessoas têm tanto medo, a igreja, pela nossa linha, que entendemos a ser arrebatada antes da tribulação, e daí começam os 7 anos de tribulação na terra. Então a igreja está livre disso, por várias referências bíblicas. Esse é outro estudo longo, demorado, então não vou entrar em detalhes aqui, mas tem várias palavras que falam disso, como por exemplo em Apocalipse 3, 10, 11 por ali, que diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre a terra. Por aí é uma das bases que nós entendemos que a igreja será arrebatada antes. Então aí começa, depois disso, a tribulação. Então, qual é os destaques aqui? Manifestação pessoal do anticristo, então a pessoa. O que nós entendemos hoje nas palavras, vários ensinos do apóstolo Paulo, também de João, que diz que o espírito do anticristo já age na terra. Então, se nós olhar o que é o anticristo, nas palavras que Paulo fala também, é um espírito contrário a Cristo, contrário à igreja, à obra de Deus. Se nós olhar,
esse Espírito sempre agiu, foi como João disse, esse Espírito agindo na terra. Então nós podemos olhar grandes líderes no mundo, como teve Hitler, como teve o Mussolini, era da Itália, do fascismo. Era Joseph Stalin, da União Soviética. Então isso a gente vê que é gente com o espírito do anticristo, porque perseguiam a igreja, fechavam a igreja, queimavam, matavam gente. Como hoje continua, como ontem eu falei, em vários lugares que ainda continuam matando cristãos por causa do evangelho. Então é o espírito do anticristo. Agora a pessoa, então, que vai levantar um líder mundial, porque isso já há muito tempo essa ideia vem amadurecendo, ela não é uma ideia nova. Então vai se formando plataforma política, econômica, financeira, tudo, e religiosa, que é muito importante, porque o trabalho da trindade satânica na tribulação vai ter a besta, os dois falsos, né? Uma que subiu da terra e que subiu do mar, lá em Apocalipse 13, fala de um líder religioso e um líder político. Então, o anticristo vai ter o apoio da religião, vai ter o falso profeta, promovendo o governo esse que vai tentar impor um governo mundial. Então, esse período da grande tribulação vai se manifestar essa pessoa como um líder mundial. Então, nós não precisamos ter medo nisso, porque nós, como igreja, acreditamos no nosso arrebatamento como igreja antes disso. Mas, como disse, tem outras linhas, como eu falei, outro presbiteriano, que segue outra linha teológica, que eles acreditam que a igreja vai estar na terra durante esse período. Então, aí é que alguns têm medo de toda a tribulação que o Apocalipse revela que vai vir sobre a terra, né? Toda a aflição que vai vir. Mas nós temos uma interpretação com vasta base bíblica para entender que a igreja será arrebatada antes. Mas tem alguns comentários mais para frente. Então, nesse período, vai manifestar essa pessoa que vai tentar ser um líder, governar o mundo, né? Não vai conseguir, claro, todo mundo. Vai ter, então, a quebra da aliança de paz, que esse é outro grande sinal bastante difícil de entender no momento, porque esse anticristo que vai se levantar vai fazer uma aliança de paz com Israel. Israel vai acreditar que é o Cristo. Essa é a ideia. Vai acreditar que é o Cristo e vai fazer aliança de paz. Então, segundo essas profecias de Daniel, quando esse homem se instalar no templo em Jerusalém, que eu acredito que vai ter que ser reconstruído o templo, né? E exigir adoração para ele, vai se colocar como Deus, daí Israel vai ver que foi enganado. Então, acredito que isso vai ser no meio, nos 3 anos e meio, segundo essas profecias. E aí vai quebrar a aliança, e aí vai se intensificar a perseguição para cima de Israel. E quando Israel estiver a ponto de ser exterminado por esses exércitos aliados do anticristo, é que Jesus vai aparecer para salvar Israel. Então a intervenção principal aí, a conversão nacional deles, né? Então grande parte do povo judeu, esse remanescente, vai então reconhecer Jesus como Messias nessa ocasião. Nesse momento, e vão então ser salvo esse remanescente aí, tá? Então vê que o foco é Israel. Agora, as outras nações, já adiantando alguma coisa, vou resumindo aqui, tem bastante coisa ainda na apostila. O pessoal hoje tem muito medo destas coisas. Veja bem, o anticristo não vai conseguir governar o mundo todo. Então, por isso você está atento hoje que qual é os países que estão ficando do lado de Israel e qual é os países que estão ficando contra Israel. Porque essa polarização, vamos dizer assim, que já está bastante usada essa palavra, principalmente na política do Brasil, mas isso é a nível mundial, porque as nações estão se definindo, umas do lado de Israel e outras contra. Então o anticristo que vai tentar impor o seu governo a nível mundial não vai conseguir aliar todas as nações, então vai haver muita guerra dessas nações. E vê que quando Jesus se manifestar e descer em Jerusalém para salvar Israel, nesse momento crítico de risco, de extermínio mesmo, vai haver o chamado julgamento das nações, onde os aliados do anticristo vão ser destruídos, as nações inimigas de Israel e da igreja, e aliada ao anticristo, esses vão ser destruídos, é o julgamento das nações. E as nações, é aquela parábola que a gente aplica diretamente à igreja, e que na verdade está falando de Israel e as nações, que é a parábola dos bodes e das ovelhas ali, né? Os bodes ali é as nações inimigas de Israel, e as ovelhas é o povo de Israel. A gente normalmente fala que ele para a igreja, mas é Israel. Então o Senhor vai fazer um julgamento ali, vai então destruir as nações do anticristo, os aliados, e as nações amigas de Israel serão poupadas para ingressar no milênio. Está bem para frente aqui, para viver o milênio. Então esse é o período da intervenção e da conversão nacional de Israel. Então aí
é o anticristo em pessoa, e não mais só o espírito. Mas aí vai estar com um exército, nações aliadas, então haverá muita guerra. Por isso é muito importante a gente estar atento hoje, e a gente lamenta que o nosso governo atual do Brasil tem se posicionado contra Israel. Isso é muito mal. Por quê? Para orar pela paz de Jerusalém, né? Salmo 122. Por que essa oração? Pela salvação, em honra às alianças. Esse é um princípio da oração que funciona quando a gente ora de acordo com a palavra. Então, Deus tem aliança, como falamos ontem, com esse povo, desde os patriarcas primeiros? Tem. Então, por que Deus manda nós orar? Para orar de acordo com a palavra, pela honra do nome do Senhor nessas alianças, pela salvação de Israel que está caído e afastado de Deus há muito tempo, e a salvação tem que ser por Jesus. Então é orar pela salvação, pelo socorro de Deus, pela paz de Israel, né, de Jerusalém, por esse socorro. Então nós devemos orar, sim, interceder pela salvação de Israel, olhando por um povo que precisa de salvação, e por honra ao nome do Senhor que fez promessas e alianças. Então isso é importante demais, esse princípio de orar. Então nesse papel, Israel, na grande tribulação, muitos estudiosos entendem que a tribulação terá forte relação então com Israel, haverá perseguição intensa a Israel e seus aliados, então se fala numa guerra mundial, né? Falo dessa ideia. Ocorrerá então a intervenção divina com o retorno de Cristo e sua manifestação em glória sobre o Monte das Oliveiras, que diz que então se fenderá o monte em dois e abrirá um grande vale. Nos dias de Jesus, o Monte das Oliveiras é do ladinho de Jerusalém. Quem já viu o vídeo, desce um vale e logo, só que hoje está tudo dentro da Jerusalém de hoje. Não sei se vocês costumam ver, ou puder ver alguns vídeos lá, tem a Jerusalém antiga, aquele núcleo ali, onde está o templo, e aquelas áreas ali, antiga, mas hoje está tudo povoado, onde desce e sobe, onde era o Monte das Oliveiras, uma elevada perto, mas na época era isolado, né? Diz que é ali que Jesus vai descer e abrir aquele monte, e abrir um vale ali, quando Jesus vai vir em socorro de Israel. Então a gente entende que isso é literal, embora alguns achem que seja apenas uma linguagem figurada, mas que Jesus vai descer, isso vai, tá? Em socorro. Agora ali no capítulo 3, a igreja nos últimos dias, falando de nós agora, já falamos um pouco ontem, a igreja no plano profético. A igreja é apresentada no Novo Testamento como corpo de Cristo, noiva e esposo, né? O cordeiro, são as linguagens usadas. É muito curioso quanto a Bíblia usa esse paralelo de família, né? Para falar de Cristo e a igreja como marido e mulher, esposo e esposa, tá? Enfim, é uma linguagem bíblica, isso nos ajuda a entender muito o que é o relacionamento com Cristo. Então é comum isso aí. Então a igreja é apresentada com esses termos na Bíblia: corpo de Cristo, noiva, esposa do Cordeiro, povo redimido. E de quê? A igreja é formada de todas as nações, né? Diferente da antiga aliança, que era só os descendentes de Jacó, que Deus fez a aliança do Antigo Testamento, só com os descendentes de Jacó ali, né? Nem era todos os descendentes de Abraão, porque se vocês lembrar, Abraão teve o primeiro filho com Agar, o Ismael, que veio ser pai dos ismaelitas. Esses aí não fizeram parte da aliança. Depois o Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú é o pai dos edomitas, também ficaram fora da aliança. Deus foi fazer aliança com os descendentes de Jacó, os 12 filhos que foram para o Egito, lá com aquela história de José. Aí depois Deus manda Moisés, tira lá e faz a aliança. Então era uma aliança bem restrita. A igreja não, a aliança da igreja, que é pelo sangue de Jesus, é todas as línguas e nações, não está restrita a uma etnia, um grupo, a um povo. Então a igreja hoje é todos, incluindo Israel. Então Paulo falou disso como um mistério que esteve oculto e que agora foi revelado, e que o judeu achava que só eles tinham direito a relacionamento. Isso foi uma das dificuldades do começo da igreja. Você vai ver lá em Atos que diz que a igreja perseguida em Jerusalém se dispersaram por causa da perseguição, mas eles saíam e eles só falavam para judeu. Eles não queriam falar para os outros, porque a mentalidade ainda estava na antiga aliança, que Deus era só do judeu. Aí quando que isso abriu? Quando alguns dispersos de lá foram para Antioquia e começaram a falar, e as pessoas começaram a se converter, os gentios. Aí a igreja de Jerusalém manda Barnabé para Antioquia para discipular aquele povo lá, que daí já era gentio se convertendo, porque eles se espalharam pelo império. Aí o Barnabé vai e lembra do Saulo, que fazia uns 10 anos que estava esquecido na terra dele em Tarso, depois da conversão dele, e manda buscar o Paulo para ajudar ele lá. Então a igreja que nasceu não por obra de apóstolo, mas da igreja dispersa. Aí que começou a abrir
para os gentios ali de certa forma e cresceu entre esse povo. Então são coisas curiosas. Então a igreja não está limitada a uma etnia, uma raça, um povo, é todos os povos. Por isso que se prega o evangelho em toda parte do mundo, se prega para os índios nas florestas, porque entendemos que o evangelho é para todos. Tem aquela coisa que a igreja do início demorou a entender. Efésios 5:27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Por que gloriosa? Porque ela tem a glória de Cristo sobre ela. Isso nós precisamos entender, que como igreja do Senhor, a glória de Cristo está sobre a sua noiva, a igreja independente, vamos dizer, aquela igreja convertida, aquela igreja fiel. Não estão falando de placa de igreja, falando da igreja a que vai ser arrebatada, está aí dispersa em várias denominações, vamos dizer assim. Quando a gente fala da igreja, pulando um pouquinho que não está aqui, como disse, essas áreas são amplas e grandes, nós temos no Apocalipse as 7 cartas e 7 igrejas. Há uma linha teológica muito interessante que estuda cada igreja ali como representando profeticamente um período da igreja na Terra. E daí nós temos as 2 últimas. Como é que é o nome delas? Quem é que sabe? Ele também dá ensino, tá? A Filadélfia e a Laodiceia. O pastor João Milton também sabe bem disso. As 2 últimas, Filadélfia e Laodiceia. A Filadélfia dizia assim: eu sou pobre, eu sou pequena. E o Senhor disse: mas você é rica e eu pus uma porta aberta diante de você e ninguém pode fechar. Essa é a igreja avivada, a igreja que está preparada para o arrebatamento. A última ali, a Laodiceia, ela disse: nós somos ricas, temos muito dinheiro, estamos abençoados, de nada temos falta, estamos debaixo da bênção. Aí o Senhor disse, João disse para ela que ela é cega, é pobre, é miserável e está nu. Essas são as 2 igrejas do momento. Comparado à parábola do trigo e do joio, que ficam juntos até a hora da colheita, né? Comparado à parábola das 10 virgens, que andam juntos até a hora que o noivo chega. Essas são as 2 igrejas que nós vivemos, então não se engane com a aparência. Esses que estão assentados em dinheiro e confiando na riqueza é a igreja fria que vai ficar mundana. Mas aquela igreja avivada que se acha, estou sendo menor, parece que os outros que estão fazendo barulho e levando e fazendo auê, e nós parece que não conseguimos nada. Mas é aquela igreja avivada que está confiando na palavra e na promessa, essa é a igreja verdadeira que vai subir, independente da placa que está na frente. Conseguiram entender esse pensamento? Então, quando você associa essas parábolas e as profecias e vai olhando, você começa a entender melhor a palavra e entender melhor a coisa, né? E a aplicação da palavra para a gente. Então, esse é, resumido aqui rapidamente, essa visão aí, tá? Então, a expectativa da volta de Cristo, desde a igreja primitiva, as mensagens pregadas geravam uma grande expectativa pela volta de Jesus. Eu, de certa forma, já falei um pouco disso aqui ontem, né? Então, muitos estudiosos da escatologia bíblica observam que as referências proféticas da segunda vinda de Cristo são numericamente muito superiores às profecias relacionadas à sua primeira vinda, o seu nascimento. Então, aqui tem um quadrozinho comparando, tá? Uma estimativa frequente citada por pregadores e teólogos é que, para cada profecia sobre a primeira vinda, o nascimento de Jesus, né, existe cerca de 7 a 8 referências sobre a segunda vinda e o reino futuro de Cristo. Outra estatística muito usada afirma, nos 27 livros e 260 capítulos do Novo Testamento, há mais de 300 referências falando sobre a volta de Cristo. Também se diz frequentemente que uma em cada 25 passagens do Novo Testamento menciona a volta de Cristo. O ponto central dessas comparações é mostrar que a igreja enfatiza muito o nascimento e a morte e a ressurreição de Cristo, porém a Bíblia também dá um enorme destaque ao retorno glorioso de Jesus e à consumação do reino. De certa forma, eu já comentei ontem isto aqui, porque que até ali o fim do século se pregava muito e depois da virada do século para cá, desse início de século, se deixou de pregar. Embora a Bíblia tem muito mais profecias e menções e citações sobre a volta de Jesus, mais do que sobre o nascimento dele. Então, se Deus foi fiel o bastante para cumprir as primeiras profecias sobre o nascimento de Jesus, cremos, isso é uma garantia da fidelidade de Deus para cumprir o que está faltando. Jesus vai voltar. Então, ele é fiel para cumprir e a prova daí que existe muita base bíblica. E por que pouco se prega? Faz parte daquele outro sinal, frieza espiritual
visão voltada para o terreno, em vez de nós fazer aquilo que lemos ontem, olhai para cima, olhai para Jesus, olhai por você mesmo, vigia, ele vai voltar. Então o Evangelho do Reino, ontem até citamos alguma coisa, que anuncia então a salvação e o senhorio de Cristo e a consumação do Reino de Deus. Então a igreja tem que continuar. Vigilância espiritual, as profecias foram dadas para despertar santidade, vigilância, fidelidade à palavra. Então nós olhar para as profecias que apontam que ele vai voltar, e isso fortalece a nossa fé, porque as outras da primeira parte já foram cumpridas fielmente, e nessa parte Isaías é muito detalhista e muito clara as profecias, tipo capítulo 9, capítulo 11, capítulo 53, capítulo 61, que são profecias sobre Jesus. Se der uma olhadinha lá, você vai ver como cumpriu fielmente essas profecias, tanto que de Isaías 61, em Lucas 4, Jesus está na sinagoga e traz o livro de Isaías, e ele lê exatamente esse trecho, e naquele tempo as escrituras não eram separadas em versículo e capítulo, que nem hoje, e ele abre aquele enorme rolo, como era daquela época, e lê exatamente o que Isaías profetizou, que para nós está no capítulo 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas, enfim. Então a gente vê a fidelidade de Deus em cumprir, isso deve acrescentar nossa fé, que ele vai cumprir sim, embora hoje muita gente já tenha desistido e estão negando a fé, e dizendo, não, isso aí sempre se falou, e não vai vir coisa nenhuma, tá? Mas nós entendemos que vai, tá? Porque tem garantia e muito testemunho da palavra. Então essa vigilância espiritual, esperança da igreja, realmente. Nessa parte, por exemplo, Mateus capítulo 5, é chamado Bem-aventurança, ali é o capítulo chamado Sermão do Monte, que vai capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Eu aconselho assim, quando lê esse capítulo, você não lê separado por capítulo, por parágrafo, como tem hoje na Bíblia, porque a gente perde muito da essência. Se você ler esse capítulo como um texto só e não separando, você entende muito mais ampla as verdades. Aliás, tudo isso na Bíblia, porque a Bíblia, como diz no original, não era separado assim. É um texto, você pega uma carta, é um texto inteiro. Então, quando você lê o texto inteiro, entende muito melhor a Bíblia do que lendo separados. Até é um erro teológico que comete em isolar textos e partes. Então a gente entende muito mais, e ali Jesus começa dizendo, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Quando é que essa justiça vai ser feita? Quando Cristo descer. Então hoje a gente sofre com governos injustos, injustiça no mundo, os trilhões de dólares que se gastam em guerra daria para resolver a fome no mundo centenas de vezes. Seria um governo que não teria problema na terra. Você vê, é incontável o dinheiro que se gasta em guerras, enquanto nós temos gente morrendo de fome. Daria para resolver tudo isso. Isso é o milênio de Cristo, vai provar isso, que é possível um governo justo na terra. Então aquele que tem fome e sede de justiça, os pacificadores, porque Cristo é chamado aí do pacificador, então ele vai vir cumprindo tudo isso e realizando tudo isso. Então a necessidade hoje acho que foi Isaías que disse que a justiça do homem é como trapos de imundícia diante de Deus, então dá para dizer que não existe mais justiça na terra, na verdade, sentença se vende. Então Jesus disse que quem tem fome e sede de justiça será satisfeito, será plena. Então é quando Cristo vier em nosso socorro e será pleno, tá? Então essa é a nossa esperança. Porque é outra coisa que o pessoal pergunta, mas e como, e qual é a sequência dessas coisas, e como isso vai acontecer? Como disse, a parte do Apocalipse ela é curiosa, dá muita curiosidade, muitas perguntas. Mas eu desenhei esse esqueminha aí para tentar entender a sequência dos fatos. Naquela profecia que falamos de Daniel, dos 70 semanas, então ficou um intervalo entre a 69ª e a 70ª semana, né? Um intervalo que é esse intervalo da igreja, que a igreja será formada, arrebatada, e no momento que a igreja for arrebatada, começa a girar o relógio, a contar o tempo de novo. Então, qual é o primeiro evento que nós aguardamos agora? É o arrebatamento da igreja. A igreja está sendo formada, pregada, está aí, fazendo a missão, fazendo a obra, e temos que fazer a missão, temos que trabalhar. Então, não está revelado data. Então, já muitos segmentos já cometeram erros em procurar fazer cálculo baseado naquelas datas lá do Império, e quando saiu os decretos para o templo e tudo lá, do tempo do Esdras, do Neemias, aquela história lá, e eles ficam tentando calcular. E muitos no passado já cometeram erros de fazer cálculos e, claro, falharam, né? Como foi muitos erros de profecias, que o ano ia
o mundo ia acabar no ano 2000 e Jesus ia vir, e era o fim do mundo, e era um terror, né? Até a Globo fez uma novela, né, porque eu não lembro mais o nome, explorando isso aí, fim do mundo. E eu conversei com muita gente, e eu lembro porque pessoas me perguntavam, isso eu não sei se tinha nessa novela, mas eu me lembro que a pessoa disse, mas isso deve ser muito chato, né? Lá em cima de uma nuvenzinha, tocando a harpinha lá a vida inteira, lá a eternidade, né? Tinha que dizer isso. Acho que tinha uma cena assim na novela, alguma coisa. E eu dizia, não é assim, o mundo não vai acabar, não é isso aí, tá? Tem muita coisa na Bíblia que mostra, e outra que o mundo não vai se acabar imediatamente, a igreja vai ser arrebatada, mas vai ter a tribulação, vai ter o milênio de Cristo. Então o primeiro evento que nós aguardamos agora é o arrebatamento da igreja. Todos os sinais, que nós falamos muito pouco, muito resumido, mas o capítulo 24 de Mateus e o 21 de Lucas, que vai dando esses detalhes, entre as profecias de Daniel e o Apocalipse, né? Tem que estudar tudo isso junto. Vamos ver todos esses sinais de guerra, fomes, né? Pestilências, recém passamos essa pandemia terrível, né? É muita coisa ao mesmo tempo. O agito das nações, a evolução da ciência, da tecnologia, tudo isso que é colocado como sinal do fim. E tudo isso nós estamos vivendo simultaneamente, né? O avanço de todas essas coisas. Então, tudo isso nós olhamos, está cumprido, só falta Jesus vir, buscar a igreja, né? E como Deus sempre dá uma prorrogaçãozinha, um tempo de paciência, o que muitos estudiosos hoje dizem? Nós estamos vivendo uma prorrogação, estamos vivendo um tempo da paciência de Deus, que está dando um tempinho mais para as pessoas ainda se converter, para a igreja ainda fazer missão, né, pastor João? Uma geração. O que tu talvez pensa, não sei se está pensando nisso, que Jesus disse, não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra? Que geração é essa? Essa geração da figueira que começou a brotar. Então é uma geração, já foi, 80 anos, 78 anos, que falamos ontem, né? De Israel. É uma geração. E Jesus disse, não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Então nós olhar todos os sinais, está cumprido. Está aí nos nossos olhos, acontecendo. Aí o próximo passo, como eu disse, é o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento é duas coisas juntas, está ali. Tem a revistinha ali? Conseguiram entender o desenho que está ali? Está meio miudinho, mas quase todos aí têm óculos, acho que a gente coloca ali a ressurreição, mas isso é simultâneo, porque segundo Paulo fala lá em Tessalonicenses, ele disse, os mortos ressuscitarão primeiro e junto com os vivos, então é tudo num piscar de olhos, como diz, no fração de segundos. Os mortos ressuscitam e junto com os que estiverem vivos sobe ao encontro do Senhor, aonde? Nos ares. Nós podemos entender também na Bíblia, quando a Bíblia fala de céu, e vê que tem a palavra de Paulo que diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu, que é um lugar da morada de Deus, habitação de Deus. Mas esse espaço que nós olhamos aí, chamamos também de céu. Então é para algum lugar no espaço, vamos dizer assim. Nós estamos falando também de outra dimensão espiritual, outra coisa, né? Mas que a igreja vai ser arrebatada, elevada aos ares, a algum lugar, ao encontro de Jesus. Então, primeiro passo, ressurreição dos mortos, e a igreja sobe ao encontro do Senhor. Aí o que eu digo assim, conforme o desenho, eu creio que dá para vocês entenderem, passa a ter dois acontecimentos paralelos, um no céu e outro na terra. Na terra, tribulação, 7 anos, previsto no Apocalipse, está ali a abertura de selos, toque de trombetas, enfim, derramamento das taças de juízo. Então tudo ali são juízos de Deus recaindo sobre a terra. Aí tem vários segmentos e coisas muito profundas, e as coisas não pode bater o martelo e dizer, é assim, tá? Mas vai ser 7 anos de tribulação na terra desses juízos previstos no Apocalipse, é a justiça de Deus sendo executada e realizada. E nos ares, no céu, estará acontecendo isso que está anotado ali. Primeiro, o encontro então da igreja com Cristo, aí tem então o julgamento das obras, e nós precisamos entender que há pelo menos 3 julgamentos. O primeiro julgamento já aconteceu, o nosso julgamento, amém, irmão? Já aconteceu aonde? Em Cristo na cruz. Nosso pecado já foi julgado, sentenciado em Cristo e pago. Então, para a igreja não tem mais julgamento de pecado. Isso que nós precisamos entender, que muita gente vive torturado, né? Mas se eu cometer um deslize agora, errei aqui e larguei um palavrão, perdi minha salvação. Não existe isso. Eu estou lá no serviço, me atribulei lá com o marido e a mulher, bateram boca lá, agora pequei, perdi a salvação. Não tem isso. Nosso pecado já foi julgado em Cristo. Agora, nossos maus hábitos tem que corrigir diariamente, é progressão da nossa santidade. Corrigir esses maus hábitos, é claro. Mas o nosso julgamento de pecado já ocorreu na cruz. Estamos livres
Paulo diz, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Acabou. Esse julgamento aqui da igreja que sobe é julgamento das obras. Ninguém que foi subir e depois ser jogado de volta. Que a gente acha assim, vai lá, foi julgado e jogado de volta. Não, subiu, ele é salvo. Ele vai julgar as obras para receber o prêmio, o galardão é prêmio, a recompensa do trabalho aqui realizado. Aí há diferentes premiação, vamos dizer assim, coroas, a Bíblia usa essa linguagem, coroa, galardão, prêmio, enfim, né? Haverá diferentes conforme a obra. Então, ouro, prata, pedras preciosas, você vê que tem níveis diferentes de valores. Mas são coisas que passam na prova do fogo, o juízo, o julgamento da palavra. Os outros 3 materiais, madeira, palha e feno, está em 1 Coríntios 3, esses o fogo consome, quer dizer, não passa no juízo de Deus, são obras reprovadas. Mas o camarada foi salvo, Paulo diz bem claro, mas ele foi salvo, subiu, mas a obra dele é reprovada. A obra que não foi baseada em amor, não foi com sinceridade, não foi verdadeira, não tem valor diante de Deus para receber um galardão. Então aí lá é o julgamento das obras e as chamadas bodas do Cordeiro. Boda significa casamento, então a união da igreja com Cristo para a eternidade, tá? Vai ter essas bodas previstas em parábolas e coisas lá. Depois desse período, na terra, então está contando os 7 anos, é que Jesus desce. E segundo a palavra de Judas, né? Jesus deve descer com os anjos e com a igreja que foi arrebatada para outro julgamento, que é o julgamento das nações. Que falei antes, né? As nações aliadas do anticristo e as nações aliadas de Israel. Então o Senhor vem fazer justiça, socorrer Israel, dar livramento e julgar as nações do anticristo e destruir os exércitos endemoniados do anticristo e acabar com eles, destrói tudo, tá? E as nações poupadas vão aí ingressar numa nova etapa, que é o milênio. Então ali acontece nessa descida de Jesus, vai estar aquela guerra violenta, a guerra do Armagedon, aquela coisa toda prevista ali, e ali se encerra a grande tribulação, com a destruição desses exércitos inimigos, a prisão de Satanás por 1000 anos, e o Senhor estabelece um reinado de 1000 anos com sede em Jerusalém. E aí se fala em 2 Jerusalém, celestial e terrena. E a sede terrena é a Jerusalém de hoje, a cidade santa. E aí então se estabelece esse período de 1000 anos. Então, segundo Apocalipse, depois de 1000 anos, o inimigo vai ser solto. E aí tem gente que tem medo, que às vezes que ele vai sair de novo a enganar nações, por um curto espaço de tempo. Mas essas nações não é a igreja está salva com Cristo. E as nações que foram poupadas ali no julgamento das nações e que entraram para viver o milênio. E ali a vida será prolongada. Então há vários eventos ali, que temos alguns detalhes para frente aí. Então aqui a sequência, aqui abaixo, segue uma linha chamada pré-milenista, que é essa que nós seguimos, né? Dispensacionalista, nas dispensações, como mencionei antes. Então, número 1, eventos antes do arrebatamento, que já falei. A crescente apostasia mundial, falamos ontem, né? O avanço da tecnologia, as guerras e os sinais naturais, catástrofes naturais, enfim, doenças, todas essas áreas, né? Então Jesus menciona terremoto, pestes, fome e fenômenos cósmicos. Formação do cenário político mundial, muitos estudiosos não acreditam em fortalecimento do globalismo, alianças internacionais, como preparação para o governo mundial do anticristo. Tudo tem que haver uma formação e preparação. Em todos os movimentos políticos, hoje está preparando essa plataforma para a chegada desse anticristo aí, tá? Que nós, como falamos, a igreja, queremos no arrebatamento antes, não vamos estar com isso, mas está tudo sendo preparado. Arrebatamento da igreja, estou falando aqui da sequência dos fatos, tá? Conforme expliquei ali. Característica do arrebatamento, ressurreição dos mortos, transformação dos salvos e glorificação da igreja. Esse processo aí que vinha explicando, tá? Principais posições sobre o arrebatamento, tem o pré-tribulacionista, o mid-tribulacionista, que acredita que é o arrebatamento da igreja no meio, e o pós, que acredita que é depois. Então, essas linhas diferentes, só para curiosidade está aqui. Nós somos pré, acreditamos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, tá? O que há em comum entre essas linhas interpretativas? Isto é o mais importante, tá, irmão? O que há em comum? Cristo vai voltar. Então, mesmo para nós que acreditamos no arrebatamento da igreja, um pequeno grupo que acredita que ele vai vir no meio da grande tribulação, dos 3 anos e meio, como outro grupo
dos reformados, calvinistas, que acreditam que o arrebatamento é depois da grande tribulação. Então, mesmo com essas diferenças, o que há em comum? Coisa maior ou mais importante é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Esse é o termo. Qual é? Jesus vai voltar. Todos acreditam nesse segmento, por causa dessas profecias. Então, daí ouviu o pastor presbiteriano dizendo o seguinte: eu estou mais preparado, acho que falei ontem, né? Porque eu estou preparado para passar a grande tribulação, os pentecostais não, por causa disso aqui. Então, o mais importante é que todos acreditam que Jesus vai voltar. Daí, quer dizer, então, se Jesus vai vir depois dos 7 anos da tribulação, como é que eu sei quando começou os 7 anos? Aí tem gente que diz que nós já estamos vivendo essa tribulação. Mas daí tu não tem como calcular. Bom, quando começou? Marca da besta. Então, deixa eu dar uma faladinha aqui sobre marca da besta, tá? Vocês são curiosos com isso aí ou não? Essas coisas misteriosas, elas geram muita curiosidade. Quando a gente começou a estudar isso lá, na década de 80, o pessoal dizia, é o CPF. Por quê? Porque o governo controla a vida da gente pelo CPF, né? Depois veio o código de barra, lembra dos códigos de barra? Então, aquele código de barra, o primeiro número, o número do meio e o último dá 666. É o código de barra. Aí a gente tinha naquela época pensamento se o camarada está com um carimbão na testa, né? 666, um carimbão na mão aqui, né? É aquela ideia. Mas à medida que a tecnologia e o conhecimento vai evoluindo, a gente vai mudando de pensamento. Depois veio o QR Code, que está muito em... o www da página da internet. A inscrição que tem na mitra lá do Papa, né? Que também dá 666. Os caras inventam de tudo. Então tem muita curiosidade, muita especulação sem fundamento, tá, gente? É coisa engraçada historicamente falando. Mas a Bíblia diz que haverá essa besta e esse governo e vai então ter uma maneira de controlar. Como é que a gente vê hoje que um governo controla? Pela tecnologia de hoje. Hoje vê que o nosso Brasil hoje virou um documento único, a identidade, né? É só o CPF, a identidade nova agora não tem mais o número de identidade. Vocês já fizeram a identidade nova? É só o CPF. Por ali o governo controla toda a nossa vida. O que você compra, o que você vende, o que você recebe, o que você deve, o que você fez empréstimo, a aposentadoria, teu salário, o governo controla tudo pelo CPF. Você não compra, não vende sem CPF, tá certo? Então o governo, pela tecnologia, ele governa. Só que agora nós estamos falando de nações. Há nações aliadas do anticristo e nações contrárias. Então, os aliados do anticristo, como vai saber que esse é o aliado? Eles vão receber uma nova identidade, um tipo de passaporte, alguma coisa assim, que vai identificar que ele faz parte dos aliados do anticristo. Então, não é um carimbão na testa. Mas o chip. Hoje tudo é controlado por chip. Nosso cartãozinho de crédito é um chip, nosso celular é um chip, né? Esses dados hoje, na China já se usa muito isso. A pessoa tem um chip na mão que ele compra, vende, faz tudo. Até o brasileiro que foi lá na China foi pagar o cartão do crédito, eles viram do tempo do cartão ainda. Por quê? Hoje até pelo teu celular te localiza, ele sabe onde tu andou, porque todas as torres estão registrando por onde tu anda, ele sabe da tua vida. O celular do fulano passou em Porto Alegre hoje. Não, hoje está lá em Santa Catarina. Então imagina se um chipzinho desse não vai controlar a vida da gente. Então a tecnologia está aí para o governo controlar a nossa vida. Mas qual é a marca? O documento de identidade que vai provar que você é aliado dele, faz parte das nações aliadas. Então vai ser uma espécie de documento de identificação de que você... vai ser um chip, hoje nossa vida está tudo num chip, na verdade, né? Isso aí faz parte falamos um pouco ontem sobre a evolução da tecnologia, né? E hoje a gente está usando, que nem os próprios cartazes e coisinhas que a gente está fazendo, inteligência artificial. Eu quero isso aqui, está feito ali. Aquele trabalho que a gente fazia tudo manual, onde eu falei ontem, programação do computador, que eu trabalhei um tempo nisso, e meu filho está trabalhando nisso hoje, e daí ele foi lá me mostrando, não pai, ele trabalhando para as empresas de fora, americana, e ele diz, eu quero uma rotina que faça isso aqui, ele só pede para a inteligência artificial, né? Quero uma rotina assim, que faça tal e tal coisa. Ele já te dá a codificação tudo pronto, ele só confere e faz o teste, se rodou dentro do que quer, né? É uma loucura. Aí hoje pega a imagem de um, põe a voz dele, faz o filme como se fosse ele mesmo falando, dizendo tudo. Isso está um perigo hoje, né? A criminalidade está usando isso direto. Então olha ali, parece que é um parente teu, um amigo teu falando, a imagem dele, a voz dele, é tudo, né? Então a evolução hoje nessa área aí é assustadora.
Então, a marca da besta, o que a gente entende hoje? Será uma identificação que a pessoa vai ter, a sua identidade, seu passaporte, você vai estar num chip, possivelmente, que vai dizer o quê? Que ele faz parte do governo do anticristo, que ele é aliado. Então, ele vai ter livre acesso para viajar, para andar, ter o passaporte dele, tem a identidade dele, vamos dizer ali, que ele faz parte daquele governo. Porque, por exemplo, hoje, nós temos nosso passaporte brasileiro, os países que têm relação diplomática tranquila com o Brasil, a gente entra com o passaporte da gente. Vai num país que não tem, tu não passa, teu passaporte não faz parte desse. Aqui tu não tem acesso, né? Para os Estados Unidos tem que tirar a licença muito antes. É isso que nós estamos falando aqui, quer dizer, você está aliado dele, você pode comprar, vender, viajar, negociar, ter a tua vida normal dentro dos países aliados desse governo, né? Dentro do governo do anticristo vai ser obrigado. Vai ser obrigado, e a prova está aí que hoje no Brasil, que ainda não estamos nessa fase, e como dizemos que a igreja não vai chegar lá, mas hoje em qualquer país, não só no Brasil, você consegue comprar e vender sem seu CPF, sem sua identificação? Não faz. Vai ali comprar uma terra, vai ali comprar um carro, primeira coisa, seu CPF. Vai transferir um dinheiro no banco, vai depositar no banco, seu CPF. Entendeu? Nada mais tu faz sem isso. Você imagina isso a nível mundial, o mundo dividido entre povo aliado do anticristo e povo contrário, que não se aliou. Aí você vai viajar. Não, você vai viajar para um país inimigo, você não vai entrar sem a tua identidade. Eu quero comprar, importar lá do outro. Não, você não faz parte, você não tem direito, você não pode. Então eu vou controlar a vida da pessoa sim. Mas o que nós estamos falando? A igreja, pela linha teológica que nós temos, vai estar livre disso, tá? Então não se assusta. Não vamos nos preocupar. Mas as curiosidades, mas que haverá, porque muita gente tem medo hoje, achando, não, mas... Claro que os outros, sabe que eu falei antes, os calvinistas, os presbiterianos que seguem essa linha, eles dizem que eles vão passar, então estão preparados para enfrentar isso, né? Qual é a diferença dessas duas visões, arminianismo e... Aí a gente foge para outra linha, tá? Essas visões são diferentes. Bem diferente. O calvinista, principalmente a mais polêmica entre calvinismo é a predestinação. Eles acreditam que tem o predestinado para a salvação, e que um dia alguém vai falar, e eles chamam de graça irresistível do Senhor, que a graça vai tocar, e ele é salvo, e esse não vai perder, não, né? Ele é salvo, predestinado para a salvação. E a linha do arminiano prega o quê? Que nós temos livre-arbítrio, e o calvinista que nós não temos mais livre-arbítrio. Aí fica bastante difícil, então para que pregar o evangelho? Quer dizer que tem uns que nasceram, fazem parte do apoio, mas estão destinados a desistir. Ele vai ser salvo em algum momento. E já a linha arminiana diz que nós temos o livre-arbítrio, nós decidimos se aceitamos ou não. Embora a Bíblia diz que o Espírito Santo convence a pessoa do pecado e do juízo, né? Segundo os ensinos de Paulo, o Espírito Santo nos convence. Jesus falou que o Espírito Santo também nos ensina e orienta, mas nós temos que corresponder, dizer sim ou não, eu creio ou não creio, aceito ou não aceito, sigo ou não sigo. Já a linha calvinista, desses aí, ele diz não. O predestinado, o dia que ele ouvir de Jesus, ele crê e não muda mais, né? O que nós temos? Uma pessoa creu e se desviou. Não, o que eles dizem? Esse não era predestinado, ele nunca creu no Evangelho, nunca entendeu, não era predestinado. Então, é umas coisas muito polêmicas, tá, gente? Mas essa discussão é antiga e eu acho que não vai acabar até Jesus voltar. E interessante, por exemplo, eu ouço bastante o Hernandes Dias Lopes, eu gosto de ouvir ele. Só que ele está ouvindo ele, tu percebe bem certo quando ele está levando para esse lado. Mesmo que eu não esteja estudando, mas tu entende a mentalidade deles quando ele está pregando baseado naquilo. Eles são muito bons de Bíblia, tem muitas das coisas que a gente aprende muito com eles. Mas daí quando ele entra para o lado doutrinário, que tem essas polêmicas, tu percebe quando está levando. Agora, quem não tem um bom discernimento bíblico não percebe, ele talvez não entenda o que realmente ele está falando. Haverá conversão de pessoas durante a tribulação. Essa coisa aqui é bastante complicada. Vamos entender o seguinte, o foco é Israel. E o Israel do momento, que o remanescente, como falei desde ontem, que sobrou vai crer e vai ser salvo. Então haverá essa salvação. Haverá salvação no sentido de que as nações aliadas do anticristo vão sobreviver e vão ingressar no milênio e a vida será prolongada. Não diz a profecia lá que haverá morte, que não morrerão, mas diz que a vida será como a das árvores, prolongada. Com 100 anos morrerá jovem, então possivelmente haverá morte no período do milênio, mas a vida será grandemente prolongada. Tá? Então essa questão da conversão, que é o foco aqui, o que nós entendemos? Que na guerra entre aliados do anticristo e os não aliados,
Então haverá muita morte de pessoas que não aceitaram o anticristo e vão morrer por causa disso. Então essas pessoas serão salvas. Você vai encontrar esses outros dizendo que não. Mas, por exemplo, se o Brasil se aliou ao anticristo, o povo vai ter que tudo aceitar a sua nova identidade, a sua marca da besta aí, a sua nova identidade como membro desse negócio aí, porque senão não vai poder fazer mais nada. Aí vai ter gente no Brasil que conheceu o Evangelho, entende o que está acontecendo, vai dizer, não, eu não vou me cadastrar aí, não vou pegar esse sinal, esse passaporte aí, não vou. Aí ele vai ser perseguido como traidor do governo, que mais tem hoje, já vê essa mentalidade que já funciona hoje, e aí poderá ser um mártir por essa causa. Por isso que o adventista estão hoje ensinando a você ter uma chácara, sítio, armazenar alimentação para passar os 7 anos. Você já viu isso? Sim. Minha família toda adventista. Armazenar alimentação, produzir a sua própria alimentação, porque não vai poder mais comprar nem vender. Como é que vai viver isolado? Então tem umas coisas exageradas por aí, tá, gente? Mas então se acredita em salvação desses mártires, né? Que ali em Apocalipse tem aquela palavra que ele viu vestido de branco os mártires, né? E que foi mandado que aguardasse até o número se completar e viesse a justiça de Deus. Então eu já vi também alguns, como Napoleão Falcão, dizendo que esses mártires são os mártires desde o começo da igreja. Mas se nós entendemos que no arrebatamento da igreja os mortos ressuscitaram e subiram, como é que aquelas almas que estão ali seriam esses? Então eu entendo que é os mártires da grande tribulação, como diz ali, tá? Em Apocalipse também. Batalha do Armagedon, que é a batalha final ali, e a implantação do milênio. Aí tem os versos bíblicos ali. Zacarias 14:4, que fala então da volta de Jesus, segunda vinda de Cristo, a importância da volta de Cristo, já tem dentro disso que eu já comentei. Diferença entre as duas vindas, primeira vinda, é uma curiosidade. Primeira vinda, Jesus veio humilde, como servo, sofredor, nasceu lá um menino, pobre, na manjedoura, enfim, né? Sofreu, fez a sua obra, foi mártir, ou seja, morreu na cruz por nós, levando nossos pecados, enfim. Profecias bíblicas, algumas, é lógico, tem várias, né? A segunda vinda é diferente, é em glória, como juiz e rei, estabelecer plenamente o seu reino. Então, algumas profecias claras sobre isso, mas tem muito mais, tá? Importâncias teológicas. Essa grande quantidade de profecias sobre a volta de Cristo demonstra a centralidade escatológica no reino de Deus, que a história humana caminha para um desfecho profético, que Israel, as nações e a igreja possuem papel dentro do plano profético divino, claro, que a esperança cristã não termina na cruz, mas culmina com a manifestação gloriosa de Jesus, Tito 2,13, aguardando a bem-aventurada esperança. Então, a esperança da igreja está na volta de Cristo, na ressurreição e na glorificação final. São etapas. Cristo vem, arrebata, a igreja é levada e é glorificada. Então, esperança. O milênio de Cristo, como eu já venho falando nesse momento, já falei bastante, né? Será o governo que será estabelecido após, então, o julgamento das nações e o fim da tribulação e o socorro de Israel. Um período de 1000 anos. É o reino visível de Cristo na terra, cumprindo as profecias, aquilo que talvez esperavam nos dias de Cristo na terra, que ele já assumisse o governo ali, libertasse do jugo romano, né, do Império Romano, e já se assentasse como rei. Eles entendiam de maneira física, natural e não espiritual, que naquele momento era espiritual. Jesus disse, o reino está em vós, é espiritual, invisível, mas agora no milênio será visível. Cristo descerá em Jerusalém, estabelecerá por 1000 anos. Então, a terra passará por uma grande transformação, que eu já vinha mencionando, né? A vida prolongada, a natureza de animais serão mudadas, porque vai a serpente, a criança, o leão, o carneiro, e um não vai devorar o outro, nem vai fazer mal para o outro. Então, aí é que o Testemunhos de Jeová dizem que ninguém vai subir ao céu, é só os 144.000 lá do Apocalipse, os marcados pelo Senhor, que são as testemunhas, pregadores da grande tribulação, mas eles dizem que é só aqueles 144.000 que vão para o céu. Os outros vão ficar na terra, porque a terra vai ser transformada nesse jardim aqui maravilhoso, previsto nessas profecias que está aí, né? E então vai viver aqui na terra. Mas nós entendemos que essa transformação na terra será apenas pelos 1000 anos, porque depois desses 1000 anos o inimigo será solto ali, para enganar aquelas nações, não a igreja, é lógico, mas o Senhor vai descer
prender Satanás, um anjo descer, prendeu Satanás, a besta e o falso profeta que já estarão no inferno, serão os 3 primeiros ocupantes do inferno, Satanás, falso profeta e a besta lá, né, o anticristo, que estarão lá. Então que esse milênio será perfeito, provando que era possível um governo perfeito e justo na terra. Jesus vai fazer isso, então haverá um tempo de paz, de prosperidade, de vida prolongada, de justiça plenamente. No final, então, o inimigo sai para isso, tentam a revolta novamente, vai ser provado o quê? Que algumas nações vão seguir o diabo de novo, provando que mesmo com a prisão e a ausência de Satanás não podendo influenciar a terra, o pecado está na carne humana. Muitas pessoas vão de novo se aliar ao anticristo e tentar uma revolta contra o reino de Cristo na terra. Então aí acontece o desfecho final, que João diz que viu um trono branco descendo do céu e desceu para julgar. Aí é a última ressurreição, por isso tem aquela palavra no Apocalipse, bem-aventurados que têm parte na primeira, porque a primeira ressurreição é dos salvos, a segunda é dos perdidos. Então cai por terra aquela ideia que a gente, baseado em, como dizer, não interpretar bem algumas parábolas, acho que Jesus ia reunir todo mundo e dizer, esse é salvo para cá, para minha direita, o salvo para cá, nada a ver com política, direita e esquerda, tá? Salvo aqui para minha direita, o perdido aqui para minha esquerda e lançado nas trevas exteriores. Não é junto. Vê que o julgamento nosso como pecado, como pecador aconteceu na cruz, julgamento das nossas obras após o arrebatamento, julgamento do pecador lá depois do milênio, no último juízo. Então os pecadores ressuscitam e serão julgados, receberão a sua sentença eterna e lançados no inferno, onde já está o Satanás, o anticristo e o falso profeta, né? A trindade diabólica. Então serão lançados lá os pecadores todos, as nações revoltosas, os ímpios todos, lançados por lá. E aí entra a conclusão final, o eterno e perfeito estado. Aí nós entendemos que nesse período é que a terra vai ser destruída, tem algumas palavras que diz que ela está reservada como tesouro para o fogo, mas aí no Apocalipse ali, o João disse assim, eu vi um novo céu e uma nova terra descendo da parte do Senhor. Um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro já era passado. E daí então é eternidade, onde então não haverá aquilo que a gente canta, que a gente fala, né? Não haverá mais dor, sofrimento, coisa dessa vida natural, porque isso tudo passou. Então é a eternidade, cumprindo tudo que vem lá desde o jardim. O homem, a imagem e semelhança de Deus, então restaurada. Eu costumo dizer, eu tenho um pensamento assim, é como se nós, os seres humanos, ainda estivéssemos no processo da criação, que o Senhor criou, pecou e está trabalhando no aperfeiçoamento, no crescimento, até chegar ao nível que Deus quer para entrar no céu e viver a eternidade com o Senhor. E aí a eternidade. Então, um pouco resumido hoje, mas é que é isto, amém? Alguma curiosidade, alguma pergunta ainda para nós encerrar aqui? Pode ser. Uma parte durante os 7 anos ainda vai ter aquelas pessoas que vão morrer, digamos, mártires da tribulação, eles ainda vão ressuscitar antes. Sim. Pegar a ressurreição. Ali na descida de Jesus, na terra haverá a ressurreição dos mártires da tribulação. Eu falei, eu também não destaquei bem assim, mas eu falei disso, né? Então, se há salvação durante o período da tribulação, então há nos dois sentidos, as nações aliadas, que não se aliaram ao anticristo, então elas serão salvas nesse sentido e vão viver o milênio na terra. Mas tem os mártires que morreram por causa, ali como diz, não negaram a fé, entendeu? Que não é para a igreja, é esses mártires da grande tribulação que não aceitaram e sendo perseguidos vão morrer. Que não aceitaram, digamos, o número da besta. Não aceitaram a besta e morreram como mártires, né? Por causa disso, na perseguição, por não se submeter ao governo. Serão considerados traidores da pátria, traidores do governo, serão perseguidos e serão mortos por causa disso. Então, quando Jesus descer no Monte das Oliveiras para salvar Israel, esses mortos ressuscitam também nesse momento. E aí, então, alguns dizem que eles vão fazer parte da igreja, que já foi arrebatada antes, tá? Que eles vão ressuscitar. Como a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma vez, então não acredito que ele vai viver e morrer de novo, né? Então ele vai ressuscitar para a eternidade ali junto com a igreja arrebatada antes, nesse sentido. Certo, pastor João? Podemos parar por aqui então hoje, amém? Pergunta, senhor, quantos céus existem? Quantos céus? O céu de Deus é um só. Os outros céus que a gente fala ali, como Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu, lugar da habitação de Deus, o que se divide é o seguinte: o primeiro céu
esse espaço, a atmosfera à nossa volta, que a gente olha assim e diz, o céu aqui, o céu ali. O segundo é o espaço sideral, lá já fora do nosso sistema, vamos dizer assim, esse espaço infinito por aí que o homem está tentando descobrir, que também, se a gente, na nossa linguagem, é uma palavra só, tá? A gente fala de céu também, mas tem o céu, habitação de Deus, que é outra dimensão espiritual diferente, não é coisa física, entendeu? Então, por isso que eu falo... Então a eternidade que se fala é o céu, a habitação de Deus, terceiro céu. Tá? Essa é a diferença. Entendeu? Amém? Pastor? Essas apostilazinhas fica com vocês aí, distribui de noite, distribui depois, aí dá para os irmãos aí à vontade. Tá? Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Alberi. Creio que nós aprimoramos o nosso conhecimento nesta manhã, né? Tenho certeza disso. Espero que Deus venha abençoar cada um.